Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre regressão logística usando o modelo de probabilidade de recessão econômica. Dentro da abordagem do projeto de pesquisa a gente vai estar aqui em pré-processamento, modelo preditivo, também um pouco de iteração. Bom, o primeiro passo é identificação do problema, demanda, objetivos e ferramentas. Então, qual é o problema? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo e uma recessão lá pode gerar reflexos em muitos países, como a redução da atividade econômica, diminuição de apetite de risco, solvência, entre outros. E qual é a demanda? Empresas ou governos eles pedem a sua ajuda no monitoramento para gestão de riscos potenciais e plano de contingência e vem com a pergunta: qual é a probabilidade de haver recessão em um país, né? No caso dos Estados Unidos. E a ideia é que, se tivermos boas informações, conseguiremos gerenciar melhor os riscos e traçar estratégias para diferentes tipos de cenários, seja um cenário de expansão, de estagflação ou de retração econômica. E os dados que a gente tem? Eu coloquei aqui apenas duas variáveis, lá na frente vai ficar claro que na explicação de conceito que existem mais variáveis que podem ser analisadas, tanto do ponto de vista de modelo preditivo quanto do modelo descritivo. Mas a gente vai usar duas aqui para facilitar. Então a gente vai usar uma Recession Status, que é uma qualitativa. Basicamente, a Recession Status ela vai dizer o seguinte: em períodos de recessão vai estar 1, períodos de não recessão vai estar 0. É a variável de resposta, ela é uma variável dependente e a periodicidade é mensal. E a gente vai usar outra chamada Yield Curve, que é a diferença entre uma curva de juros e outra, né, que eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente também. E é uma variável quantitativa, ela é uma variável preditora, ou seja, uma variável independente, e a periodicidade dela é diária. Então a gente vai precisar fazer um pré-processamento aqui para equilibrar esses períodos. Desafio: geralmente a recessão vem de 6 a 12 meses após a inversão da curva, então a gente vai precisar fazer outro pré-processamento aqui que seria um atraso. Questões: por que a Yield Curve é um preditor importante de Recession Status? Então essa aqui é uma pergunta também que a gente vai precisar responder. Okay? E quais ferramentas podem ser úteis para analisar o problema? A gente vai usar o QuantMod, um pacote QuantMod, Quantitative Financial Modeling for R. Quem desenvolveu foi Jeffrey Ryan. Jeffrey Ryan ele é especialista em trades quantitativos, né? Trabalhou bastante tempo na Citadel. A Citadel é um hedge fund, é uma empresa de hedge americana que tem 35 bilhões aproximadamente sob gestão. E o Joshua Ulrich, né? Ele é engenheiro de software. A maior parte das dúvidas em relação a QuantMod é ele que vai estar respondendo. Se você precisar no Google Stack Overflow, a maior parte das questões aí é ele que resolve, ok? E como é que funciona o pacote? Então, install packages, a gente chama o pacote QuantMod aqui em library e suponhamos que eu quero chamar os dados da Petro 4, por exemplo. Então eu venho get symbols, coloco Petro 4, ele vai trazer os dados para mim, e o chart series é para plotar o gráfico. Então eu coloco Chart Series Petro 4 e vai passar o gráfico para mim. Eu posso usar isso também para fazer tanto modelos quanto para utilizar fazer comparações, analisar retornos e tudo mais, ok? E aqui, se eu quiser colocar um gráfico com subset aqui, por exemplo, diminuir a periodicidade também eu consigo fazer. Tá? E aqui eu coloquei um exemplo de mesmo ativo brasileiro, mas listado na Bolsa de Nova York, não precisa colocar o 4 ISA ou 3 ISA, só colocar Vale no nome da ADR lá fora, ok? Ou isso vale para qualquer ativo que você quiser pesquisar também no mercado americano. Bom, é bastante simples, né? A mecânica aqui tem bastante coisa. Bom, então a gente já fez a identificação do problema, o próximo passo é a observação, né? Investigar as características específicas com visão ampla sobre diversos pontos de vista, isso que é para quem usa o método PDCA. Então a gente vai, para a gente entender um pouco da yield curve, se você entende de curva de curva de rendimento, você já pode pular lá para frente. E vou entrar na observação um pouco de conceito aqui sobre o que é yield curve. E para a gente entender melhor o que é yield curve ou curva de rendimento, a gente vai precisar analisar esses agentes, tá? Então a gente vai ter demanda de serviço público, provedor de serviço público e financiamento de serviço público. Bom, demanda de serviço público, quem são? A população, nós. Então a gente demanda de serviços públicos. Basicamente são, sei lá, saúde, educação, segurança e transparência, né? No caso saúde, vamos colocar do ponto de vista dos Estados Unidos, FDA. Então se eu vou criar um produto novo, por exemplo, eu tenho que seguir as normas de FDA que tem por objetivo que proteger a saúde, né,
da população. Do ponto de vista da educação, né, do ensino básico, college, na universidade, mais com um fator de regulação. Né? No caso de segurança, que é a aplicação das leis, né, e defesa da propriedade privada. No caso, alguns exemplos, né, no caso aqui de transparência, ele serve tanto para a população avaliar a qualidade do serviço público, quanto para contribuir para a melhoria desse serviço público. E eu vou colocar um exemplo, a NCBI, né, ou a Biblioteca Nacional de Biotecnologia e Medicina, ou a PubMed, publicações, né, CDC, onde a gente não só consegue fazer uma série de publicações, o mundo inteiro consegue aplicar para publicações na área médica ali dentro, mas como a gente tem vários dados também, né, de genética, para a gente poder consultar isso, a gente consegue trazer melhorias para pesquisa dentro dos serviços públicos, ok? Então, nesse caso aqui, a gente também vai usar do Federal Reserve Electronic Data, que é o caso que a gente vai usar hoje aqui. Quem são os provedores desse serviço? Então, a gente tem aqui o governo, né, e aqui desse lado o mercado. Então, tanto o governo quanto o mercado. Mas para fornecer esses serviços, precisa de dinheiro. Esse dinheiro vem da onde? Né? No caso do governo, o dinheiro vem dos impostos. Então, a gente paga impostos, o governo transforma esse dinheiro dos impostos em serviços, produz serviços e distribui na população. No caso do mercado, a gente dinheiro, a gente paga. Né? Então, se eu quero, sei lá, comprar um veículo, eu vou lá e pago pelo veículo, ou eu vou lá, faço um empréstimo no banco, o banco vai lá, financia o veículo, eu vou pago o banco, etc. Ok? Então, basicamente, é assim que funciona. Legal. Só que em algumas situações, o governo, por exemplo, vamos supor que ele gasta mais do que ele arrecada aqui. Então ele arrecadou um pouco, mas ele gastou um pouco mais. O que ele faz? Ele emite um título de dívida aqui para pagamento futuro. E esse título de dívida, que a gente chama aqui no Brasil de Tesouro Direto, nos Estados Unidos é Government Bonds. E esse Government Bonds, ele tem taxas de juros. Vamos colocar como juros como se fossem o preço do aluguel do seu dinheiro. Então imagina o seguinte, que ele vai pegar o seu dinheiro por 3 meses, e ele vai pegar por 2 anos, e vai pegar por 10 anos. Então a taxa, se ele vai pegar o seu dinheiro por 3 meses, vai ficar pouco tempo, ele vai pagar 2,5. Se ele vai ficar com o seu dinheiro 2 anos, ele vai pagar aqui, sei lá, vamos colocar 3,5 para arredondar. E se ele vai ficar com o dinheiro 10 anos, ele vai pagar uma taxa um pouco maior, vamos arredondar para 4,5. Tá? Então, quanto mais tempo ele ficar com o seu dinheiro, maior vai ser o prêmio que ele vai pagar, ok? Então, suponhamos aqui, esse aqui seria a curva normal dos rendimentos, né? Quanto mais tempo ele ficar com o dinheiro, maior é a taxa que ele vai pagar pelo aluguel do seu dinheiro. E aqui o spread, o que seria? Seria o seguinte, a diferença. Então, se eu tenho aqui o título de 10 anos pagando 4,5 e eu tenho o título de 2 pagando 3,5, a diferença entre um e o outro é 1, positivo. E aqui, 10 anos para 3 meses, de 4,5 para 2,5, são 2. Então, eu tenho 2 aqui. Tá? Isso aqui é exemplo, tá? Não que esteja assim. Tá? Então, beleza. Isso aqui é o cenário normal, digamos assim. É a curva de rendimento normal. Agora imagina o seguinte, imagina a situação que eu tenho aqui um mercado que ele começa a superaquecer, a atividade econômica está bombando, as pessoas estão todas empregadas, com uma renda crescendo, as pessoas tendem a gastar mais, as empresas sobem o preço e aí ocorre um fenômeno chamado inflação, né, que é a subida de preço, a perda do poder de compra das pessoas. Entra outro personagem aqui chamado Banco Central. Tá? E esse Banco Central ele tem 2 objetivos. Ele, primeiro, é defender o valor da moeda, e o segundo, o poder de compra das pessoas, e o segundo é a manutenção do emprego das pessoas. Tá? Então, são esses 2 objetivos. O que acontece? Quando ele tem uma inflação muito alta, ele precisa agir para reduzir essa inflação. E a inflação, geralmente, vamos supor que ela está com um juro muito baixo, o dinheiro está muito barato. O que ele faz? Ele tem uma alavanca aqui que ele aumenta a taxa de juros. Ele vai aumentar essa taxa de juros, o dinheiro vai ficar mais caro. Isso aqui vai dar uma freada no movimento dessa economia aqui. Só que o que acontece? Esse movimento ele tem que ser sutil, porque senão, se ele for brusco, o que acontece? Ela para isso aqui, aí o desemprego aumenta.
justamente porque o Banco Central não quer fazer. Então ele tem que ser bastante cauteloso com relação a essa elevação de taxa de juro, certo? Isso em situações, digamos que normal, né? Ele aumentou um pouquinho a taxa de juros, encareceu um pouquinho de dinheiro, a inflação voltou para a normalidade, ficou tudo ok. Mas imagine o cenário agora, a gente tem um choque, né? Sei lá, uma doença contagiosa que faz com que as pessoas necessitem ficar em casa para não se contaminar. Nesse cenário, você tem uma redução dramática na demanda e, ao mesmo tempo, todos esses negócios aqui, eles começam a fazer, né, para quem trabalha com PCP ou SNOP, já sabe, ele vai começar a fazer previsões de demanda com base nesse choque dessa demanda. E eles vão fazer essa redução total da previsão de demanda. Isso vai chegar lá onde? Vai chegar no supply, lá na matéria-prima. E de repente ele faz isso. Certo? Então você tem uma redução drástica na demanda porque as pessoas não estão mais trabalhando, não tem renda e as pessoas ficam dentro de casa, ok? Só que aí o governo, ao mesmo tempo, ele vai lá e dá um apoio para essas pessoas e solta aqui um pouco de recurso, né, monetário, dinheiro na mão das pessoas e ela tende a voltar. Só que a previsão de demanda já foi. O que ela vai ter aqui é estoque. O que acontece? Você tem o dinheiro, só que você está trabalhando com estoque, os preços começam a se elevar. Então a gente vê o que o preço começa a elevar, preço começa a elevar, preço começa a elevar e assim por diante. Ele continua. Até que acaba no fim, termina o período aí de isolamento das pessoas e solta a demanda. A demanda volta aqui, ó. Só que a demanda ela volta rapidamente. As pessoas querem não só serviços, elas querem trabalho, elas querem direitos, elas querem produtos, PlayStation 5. As pessoas querem várias coisas, né? A demanda ela vem muito forte e pressiona aqui o mercado. Só que o supply aqui, ele não está totalmente, ele não tem a mesma velocidade da demanda. Ele é um pouco mais lento, né? Por quê? Porque para chegar a esse produto aqui barato, isso aqui ela tem que funcionar, essas cadeias de suprimento ela tem que funcionar de uma forma muito eficiente, porque senão ela não vai chegar barato aqui. E até para essa cadeia que ela dá retorno, né, ela dá lucro para essas empresas, ela precisa ser muito eficiente. E para isso precisa de lotes, precisa de coisas grandes, precisa de planejamento de demanda longa, etc. Então, nesse cenário aqui, o que acontece? O Banco Central, mesmo se ele eleva a taxa de juro muito forte, pode ser que o efeito da inflação, sobre a inflação seja muito pequeno. Então ele tem aí a cautela um pouco maior ainda. Então a gente fala, mas deveria ser assim, deveria aumentar bastante, mas está atrasado na curva, etc. É muito difícil essa decisão, né? Precisa de muita cautela mesmo. E geralmente o que o Federal Reserve fez? Ele subiu 0,25 a taxa de juros na última reunião. Aí fala assim, olha, mas o mercado, ele fala assim, cara, a inflação está muito alta, com um aumento de 0,25 ele não vai conseguir controlar a inflação. Ele vai ter que subir mais. É justamente aí que entra essa segunda parte aqui, que é a inversão da curva de juros. Então vamos esquecer a taxa de 3 meses, vamos pegar a taxa de 2 anos. Então imagina o seguinte, que ele fala, olha, na taxa de 2 anos, ele pagava 3,5 aqui, mas só 3,5 ele não vai conseguir controlar a inflação, ele vai ter que pagar mais, ele vai ter que subir essa taxa aí para controlar a inflação. Então ele não compra isso aqui. O que acontece? Ele vende e quando ele não compra, sobra esse título, ele tem que pagar uma taxa maior. Então essa taxa aqui ela sobe. Então de 3,5 ela sobe para 4,5. Só que a taxa de 10 anos ela ficou aqui para trás. Ó. Então ela vai subir aqui para 5, digamos assim, e aqui para 4,5, né? Para acompanhar o que está lá. Então imagina, se eu tenho 5 contra 4,5, eu tenho 0,5. Eu tenho uma taxa não, eu tenho um spread, né? Eu tenho uma diferença, né? Um spread negativo aqui. Isso é inversão da curva de juro. E geralmente essa inversão da curva de juro ela tende a ser um preditor de uma recessão futura. Tá? Bom, aí vem para a próxima etapa, que é a análise do fenômeno, né? Dos conceitos de inverted yield curve, ou a curva de juro invertida. Né? Aí volta a pergunta lá atrás, por que o yield curve é um preditor de recession status, de recessão? Bom, eu não vou entrar muito no detalhe,
mas eu vou apenas passar de onde que vocês podem pegar esse dado. Então, Federal Reserve Electronic Data. O nome do título vai ser 10-Year Constant Maturity minus 2-Year Treasury Constant Maturity, que não vai ser um título, né? Ele vai ser um spread, na verdade. E aqui é o seguinte, toda vez que ele inverteu, ele vem seguida, essa parte cinza é recessão. E essa parte embaixo aqui é a inversão. Então, toda vez que ela inverteu aqui, ó, recessão aqui, inversão aqui, recessão aqui, inversão aqui, recessão aqui, inversão aqui, recessão aqui, inversão aqui, recessão aqui. Aqui quase inverteu, aqui foi o choque, né? E agora ela está invertendo novamente. Aí vem a pergunta, será que ela vai, é um preditor? E aí é justamente isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Mas antes de mais nada, a gente partir para a prática, eu coloquei um lembrete aqui, No Machine Learning Modeling Plan survives the first contact with the data. Então, quando a gente vem aqui atrás, a gente vê que a quantidade de dados aqui é muito grande. E geralmente esses modelos, alguma coisa dá para fazer do ponto de vista linear, mas geralmente essa dinâmica aqui, ó, ela digamos que é um modelo dinâmico não linear, né? É um pouco mais complexo, tá? Então, quando a gente faz o plano, quando a gente vai olhar os dados, a gente vê que não é tão simples, né? As decisões são complexas. Então, vamos direto lá pro R. Então, a gente vai começar aqui. Vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, colocar o flow. Flow Time Models. Tá, então vamos colocar Go aqui. Vamos fazer modelo previsão recessão com duas variáveis. Ok. Beleza. Packages, vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com 3. Library. Vamos trabalhar QuantMod, ggplot2, ggtem, aqui para colocar o 538. Beleza. Os dados que a gente vai usar os dados do Federal Reserve. Então, a gente pode tanto carregar, eu vou carregar ele direto, então get symbols, e eu vou usar aqui o Treasury 10-Year, 2-Year. De onde que eu tirei isso aqui? Quando a gente vem aqui, tá vendo que ele vai estar aqui, ele vai ter o ticker aqui, ó. Então eu consigo extrair esse dado aqui direto pelo R aqui. Então a gente vai colocar esse título aqui e a gente vai pegar, que não é, na verdade não é um título, é um indicador. Source, eu vou colocar aqui FRED, Federal Reserve. Ok, já puxou, então eu vou pegar get symbols, vou fazer a mesma coisa aqui, outro chamado US Rec, beleza, então a gente vai ter os dois aqui. Então o próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte, vamos pegar e vamos dar um head aqui, head 10-year, ok. Vamos dar um head US rec. Ok. Então a gente vai dar uma olhada aqui dentro desses dois títulos. Então a gente vê aqui, ó, o 10 anos, né, que é o spread, que ele vai estar 1 do 6, 2 do 6, 3 do 6, 4 do 6. Então a gente vê que ele é diário. E aqui no US rec, né, Recession, ele vai estar mensal. 1 do 12, 1 do 1, 1 do 2, 1 do 3, 1 do 4 e assim por diante. Então, outra coisa que a gente vê também, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar 10-year, a quantidade de registro, né? O comprimento desses US rec. A gente vê que a quantidade é bem menor. Por quê? Porque um é diário e o outro é mensal. Então a gente vai precisar fazer um pré-processamento aqui. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma exploração. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou plotar o gráfico da curva de juros. Então, para plotar o gráfico da curva de juros, vem em Chart Series. Chart Series. E vamos pegar o T10 Year. Vamos fazer direto, para não demorar muito. Então, aqui ele já vai me dar
a curva de juro, ela já está praticamente invertida aqui, mas no início, né? Tá, agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que começar o pré-processamento, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, se um dado aqui ele está mensal e o outro diário, a gente vai precisar transformar os dois para diário. Então, os dois para mensal, digamos assim. Então, eu vou pegar os 10 anos e vou transformar ele em mensal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu já vou renomear ele para yield curve, e vou colocar ele aqui como 10 year to year, XTS, que é Extended Time Series, e vou colocar ele como Start of Months. Ok. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse 10 year e estou colocando esse Start off no primeiro dia do mês, tá? Então yield curve. Vamos fazer o seguinte. Head yield curve. Então a gente vê que é um do 6, um do 7, um do 8 e assim por diante, tá? Então a gente já viu que nós já conseguimos transformar aqui. Se eu pego e faço len yield curve 551 já diminuiu a quantidade de registros também, ok? Bom, então beleza. Agora o próximo passo, vamos fazer o seguinte, ó, equilibrar intervalo, e agora reduzir intervalo, e eu venho aqui em yield curve e eu vou reduzir os dois, né? Yield curve 1985 a 2022. Cara, eu achei que era buzina, mas parece que tem um galo aqui. Tem um galo aqui no fundo. Recession, não sei de onde surgiu esse galo. Recession. Ah, é buzina. Achei que era um galo mesmo. Tá, então. Recession not found. Tá, é por quê? Porque ele não achou mesmo. Que não é recession, que é US REC. Ok, beleza. Então tá, agora sim. Então, o que eu fiz aqui? Eu diminuí o intervalo de data para equilibrar, né? Eu peguei os dois de 85 a 2022, tá? O próximo passo que eu vou fazer, vamos fazer o seguinte. Yield curve 448. Recession 447, já deu uma diminuída. Beleza, então o próximo passo é o seguinte, a gente já viu, transformamos de diário para mensal, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma olhada, a gente vai precisar atrasar a curva de juro. Então, atrasar curva de juro em 6 meses, vai. Então a gente vai fazer o seguinte, yield curve, 6 months, ok. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar essa curva e vou dar um lag nela, então yield curve em 6 meses. Beleza, então se eu fizer aqui, ó, se eu pegar yield curve 6 months, vamos pegar head. Então eu estou vendo aqui que, ó, se eu pegar os 6 registros vai sair como NA, por quê? Porque aquela curva, aquele rendimento de 1,25 que estava lá no início de 85, aquele não vai sair ali que eu não tenho. 1,25 que vai estar aqui 1 do 2, ele já vai lá para o mês 8, ok? Então ele já vai jogar 6 aí na frente, perfeito? Então tá,
Vamos ver o próximo passo, atrasar a curva. Agora a gente vai juntar os dados. Juntar os dados. Dados minus 6m. Tá, vamos colocar isso aqui mesmo, depois a gente vai só mudar. Então, yield curve 6 months, já com um atraso e também transformado de diário para mensal. E aqui a gente vai usar o recession. Ok. Então, beleza. Quando a gente vem aqui em head, dados minus 6 months, a gente já vai ter aqui as variáveis aqui dentro. Bom, perfeito. Agora, qual que é o próximo passo? Vamos pegar o seguinte, ó. Tail, dados minus 6 months. Uma coisa que a gente vê que acontece aqui é o seguinte. Aqui ele transformou, olha, 1 do 12, 1 do 1, 3 do 1. Então a gente tem mês repetido aqui. Então a gente vai precisar tirar isso aqui de novo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai novamente para mensal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dados, colocar data recession, e vou pegar esses dados minus 6 months e fazer o mesmo que a gente fez lá atrás. XTS start of dados 6 months. Ok, beleza. Agora vamos ver o seguinte, vamos fazer a mesma coisa, ó. Tail, dados, data recession. Ok. Então a gente já viu aqui que 1 do 12, 1 do 11, 1 do 12, 1 do 1, 1 do 2, 1 do 3, 1 do 4. Então já transformou novamente para mensal. Beleza. Só que aí a gente vê que tem outro problema. Summary data recession, que são 101 NAs aqui, ó. E um aqui no USREC que eu vi que não vai ter problema, porque aqui é o último. Então a gente vai usar ele como teste, né? Então não vai ter, mas a gente vamos ver se a gente conserta isso, tá? Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, dentro dessa, se aqui por exemplo tiver NA, eu quero que ele retorne não o do mês anterior, porque aqui ó, é do dia 1 do 12, e esse aqui é do próximo mês, 1 do 1. Eu quero que ele pega, se o 1 do 1 está nulo, eu quero que ele pega do dia 31 do 12. E para fazer isso, eu não posso fazer, porque tem uma função, NA, essa aqui, ó, que eu retorno a última data, mas se eu fizer isso aqui, ele vai buscar dia 1 do 12. Então vai buscar de um mês atrás. Eu não quero de um mês atrás, eu quero de um dia atrás. Então eu vou precisar fazer uma função. E essa função, no vídeo anterior, eu mostrei um pouco como a gente trabalha com map, né, com a ferramenta, o pacote por, né, que é para iteração. Então eu vou criar essa função. Para preencher os dados nulos. Ok. Então, essa função a gente vai usar, geralmente o por map a gente usa para for loop. Então, eu vou usar o for e vou colocar aí em 1. Aí ele lê data recession, a coluna 1, né, que é o 10 anos ali, e lê a quantidade de registro, e ele pega aqui, ó, date, eu vou renomear, então eu vou colocar index data recession. Quando eu pego, por que eu estou fazendo isso? Quando eu pego a coluna de data, vamos pegar aqui, ó. Head data recession. Então a gente vê que essa coluna, tá vendo? Ela não tem nome, né? Mas quando eu puxo ela aqui no summary, ela vai dar index.
Então é por isso que eu estou usando index aqui, ok? Então index, data recession, aqui. Data recession. Eu estou fazendo aqui, depois eu explico o que eu estou fazendo. Vou colocar tudo numa linha só. LNA data recession. Ter 10 anos. Date. Menos 1. Ok, se não for, o que ele faz? Ele pega o data recession, na linha que ele tiver, e a coluna 1. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu venho aqui eu faço uma interação dentro de cada linha, né? De cada linha aqui, começando a 1, e a coluna 1, que é os 10 anos ali. Então eu mudo essa primeira aqui, ó, cadê? Ó, isso aqui para date, né? E eu pego aqui, ó, se data recession é igual a nulo, se ela tiver NA aqui, o que ela faz? Ela vai dentro desse cara aqui e coloca a data menos 1. Caso contrário, ela pega a data ou o dado que tiver aqui dentro, ok? Ok. Beleza. Tá. Aí agora vem which is NA data recession 72. Então, beleza. Aí eu ainda tenho... Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou lendo a quantidade de registros que ainda tem NA. Tá? Então, eu vou pegar isso aqui e vou copiar aqui para baixo. Só que agora é o seguinte, eu fiz isso aqui em cima. Vamos pegar isso aqui. Ó, menos dados nulos, data menos 2, vai. Que lá em cima eu fiz a data menos 1, então date menos 2. Ok. Então vem aqui, tem 9 ainda. Eu venho aqui de novo. O que eu tô fazendo? Ó? Eu vou colocar aqui menos 3, vai. Menos, né? Beleza. O que ele está fazendo aqui? Se eu... Vamos voltar aqui no exemplo numérico, que eu acho que fica mais fácil de entender. Se esse aqui tiver nulo, ele busca o anterior. Ele fez isso, ainda sobrou 72. Só que aí o que eu faço? Se ele for nulo, talvez o de trás também é nulo. Então ele ainda continua nulo. Então, se ele for nulo e aqui também, se ele for nulo, ele busca 2. Então, ao invés desse, ele pula para o terceiro. Ainda trouxe 9. Ah, mas se esse aqui for nulo, então busca mais 3 para trás. Então ele vai fazendo isso, tá? Então, para chegar ao número mais fiel, próximo aqui do valor que a gente precisa imputar aqui dentro, ok? Beleza, então vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos checar summary. Tudo isso aqui a gente poderia fazer como por map, tá? Summary, vamos pegar data recession, que é o conjunto de dados, ainda tem aí o USREC, um registro que a gente vai poder checar aqui, ó, tail, data recession, é o último ali. Tem problema isso aqui? Não tem problema, não é que não tem problema, é porque como eu vou usar essa parte do conjunto de dados para teste, esse valor aqui eu vou fazer a previsão dele. Então, não faz muita diferença, mas às vezes a gente quer comparar, né? Mas então vamos fazer o seguinte, ó. Para finalizar, para tirar aquilo ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa mesma função, só que aqui ao invés de coluna 1, eu vou colocar coluna 2. A coluna 2, aqui dentro do conjunto, ó, coluna 1, coluna 2 é o USREC, ok? Então eu vou usar essa coluna aqui, essa aqui também,
E aqui eu vou usar um só, porque ele vai buscar o anterior ali. E aqui eu vou colocar 2 também. Ok. Vamos ver se funcionou? Ah, funcionou. Então vamos lá. Opa, tirei o... Perfeito. Então já não tem mais. Olha lá, ele pegou do dia anterior. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos fazer agora a parte do modelo, né? Só que antes, eu vou adicionar aqui o split. Split the data. Então, split, eu vou separar o conjunto em treino e teste. Então, eu vou pegar train, sei lá, recession. Só colocar train recession. E vou colocar aqui data recession. E vamos colocar um intervalo aqui de 1985 até 2002 para treinar. E vamos colocar test recession aqui. Test recession para, sei lá, 2003 até 2022. Beleza, acho que é isso. Então vamos dar um check no train recession. Ok. Acho que não. Ah, perfeito, agora sim. Então aqui vai ter os dados de treino, é isso aqui que a gente vai usar para treinar o modelo. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente vai colocar aqui o modelo? Eu vou colocar o nome, modelo, model fit, log reg, logistic regression, recession, PREC aqui, ó, probabilidade de recessão, ok? GLM, vou usar o GLM mesmo e vou usar o USREC, que é essa variável aqui, explicada por 10 year to year. Data train recession family binomial link logit. Ok. Model fit. Perfeito, já está aqui o modelo. Vamos apagar tudo aqui para trás, para frente. Então a gente já vai ter o modelo aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos... ele deu que... Bom, vou explorar isso aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos para a predição. Predict. Aí a gente vai pegar model fit log reg prec e vamos colocar new data. A gente vai colocar test recession, que é aquele de 2003 até 2022, né? O type eu vou colocar como response. Se a gente puxar aqui, ele vai trazer esses dados aqui, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o nome desse cara aqui, predição. Eu vou salvar ele. E vamos fazer o seguinte, para a gente poder plotar ele no ggplot, eu tenho que transformar ele. Então eu pego predição e vou colocar ele como XTS aqui primeiro, como time series, pegar a predição. E agora eu vou colocar aqui data chart. Vou colocar esse nome aqui e vou colocar ele como data frame. Colocar data, date, date como as date, time, predição, predição, perfeito. Eu vou mostrar aqui, para não ter que alterar a coluna, eu criei outra coluna aqui, ó. Vamos pegar, fazer o seguinte. Aí. Então vai ter uma coluna aqui chamada date e outra predição, só para a gente fazer o gráfico rapidamente aqui para não demorar muito, ok? Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o gráfico. Então eu vou pegar, deixa
chart. Ggplot, data chart. X eu vou colocar date, Y eu vou colocar predição, geometline, acho que já tá, só que aqui ele saiu só o ano, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o mês aqui também, vamos ver se eu consigo colocar o mês, scale, x, date, date labels, vamos mudar aqui para B, será B, vamos pegar isso aqui, vamos diminuir aqui, acho que assim tá bom. Vamos colocar um tema aqui, ó, theme 538, vou mudar aqui para vocês verem como é que fica, e aqui eu vou colocar labs, title, modelo básico de probabilidade de recessão. E aqui eu vou colocar subtitle, colocar Estados Unidos. Ok. Beleza, então tá aqui. Com base nos dados que a gente tem, aqui por exemplo em 2008 a gente vai ver que deu 12% de probabilidade, a gente teve uma recessão. Eu não vou colocar aqui a faixa aqui indicando quando que foi, porque senão demora muito, mas a gente teve recessão aqui nesse período, né, e baseado também no preditor de 2 anos, porque geralmente eu uso de 10 a 3 meses, né? No caso aqui ele deu 12%, 10 a 12%, ele já deu como recessão. Aqui ele já quase bateu e agora a gente está aqui embaixo. Então não tem a probabilidade ainda está baixa, principalmente porque ele caiu ali agora. Beleza, então acho que é isso que eu queria mostrar. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, que existem outras variáveis que podem ser feitas, e eu acho que o que eu fiz aqui é mais para gerar, eu espero que tenha mais dúvida do que soluções, né? Para quem está assistindo, para quem tem interesse, porque, por exemplo, eu posso utilizar esse mesmo dado para fazer, utilizando modelos ARIMA, né, com soft labels, que dá para fazer um modelo de regressão mais voltado para classificação, que é nesse caso aqui. Gluon-TS, por exemplo, que eu consigo fazer também, ou Bruli, né, que é um pacote que utiliza o Torch, né, inclusive o engenheiro que está criando isso junto com o Max, ele é brasileiro, né, o Daniel Faubel, bem legal, acho que tem bastante, eu assisti um material dele no Lender Analytics, eu achei bem legal, está trabalhando bastante firme com o PyTorch, não é o Torch dentro para quem já me perguntaram sobre Deep Learning, né, eu acho que o Torch ele chega aí no R exatamente para trabalhar com essa parte de Deep Learning, eu acho bem legal. E é isso que eu queria mostrar, eu espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.